Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos falar sobre família e casamento. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Foi criada por Deus para o bem do homem, consequentemente, de toda a humanidade. E quando a gente vai para a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no artigo 17, que trata sobre este assunto, a gente lê que a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. A base é o casamento monogâmico e duradouro. O casamento não foi feito para ser desfeito. O casamento foi feito para ser duradouro, permanente, até que a morte separe. De modo que a gente precisa enfatizar a condição indissolúvel do casamento, monogâmica e, sobretudo, a questão relacionada à natureza heterossexual, porque é entre homem e mulher, conforme a palavra de Deus nos diz. Já em relação ao propósito, qual é, entre tantos, né, um único propósito? Primeiro, glorificar a Deus. E a pergunta que a gente precisa fazer é: a sua família glorifica a Deus? O seu casamento honra e dignifica o nome de Jesus? Além disto, deve haver uma promoção de integração do gênero humano, promover a comunhão, a cooperação e haver realmente satisfação das necessidades. O casamento é um local onde vai permear a educação, o companheirismo, a cumplicidade, a segurança, tanto física quanto emocional. Isto porque o lar precisa garantir essa segurança, ser um lugar de proteção, não de discórdia, de conflitos, de sofrimento, de dores, de violência, quer em nível emocional ou psicológico, nada disto, quando não sexual ou ainda uma violência nessas áreas, além dessa implicação física que geralmente a gente se vê em alguns lares, se não em muitos lares, infelizmente. É um lugar onde vai buscar o perfeito ajustamento da pessoa em todas as suas dimensões, especialmente a criança e o idoso. Por que esses dois são os extremos? Porque eles estão mais vulneráveis. A criança, o idoso, já nesse estado de velhice, com suas limitações, alguns com certa debilidade, e a gente precisa, então, ver tudo isto. O importante quando a gente fala sobre família é que ela deve se pautar pela palavra de Deus, porque nela a família há de encontrar os princípios balizadores da conduta e da prática e dos relacionamentos, sempre pautados pelo respeito, pela valorização da pessoa humana e pela observação dos limites como instrumento de proteção das relações sociais. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê a importância do namoro. Essa ideia de que o crente fica, isto é um conceito mundano. O crente não fica, o crente namora, tendo em vista o casamento. Não significa necessariamente que vai casar com o primeiro namorado ou namorada. Mas o objetivo do namoro é conhecimento, um prévio conhecimento, para saber se é viável a constituição de um casamento, para que possa observar e fazer os ajustes no comportamento, no temperamento, nos ideais, aproveitar o namoro para trabalhar as diferenças e ajustar-se para abraçar o desafio de constituir-se em família. Agora, casando,
que seja no Senhor. E uma vez já casados, que sejam trabalhados e despertados para os desafios futuros. E alguém vai perguntar: quais são esses desafios? Eu poderia dizer: chegada dos filhos, a criação dos filhos, estudos, casamentos e chegada dos netos. A família vai se aprimorando para abençoar as pessoas e honrar a Jesus. E qual é o laço do amor? O laço do amor, na verdade, vai dar consistência, vai edificar, vai construir e produzir alegria. Os princípios exarados na palavra de Deus estabelecem que o casamento é entre um homem e uma mulher, que devem se guardar para esse momento. Chegando esse momento, eles vão experimentar não apenas sensações diferentes, mas vão ter experiências várias, mas que sejam sempre experiências orientadas pelos princípios bíblicos. Deste modo, a família vai ser construída com bases sólidas em oração, santidade, renúncia, respeito, amor, solidariedade, uma liderança amável, segura da palavra de Deus. Isto porque a família foi criada para abençoar a jornada do ser humano, tanto no contexto social e eclesiástico, que está inserido, e para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Em relação à vida sexual, o casamento é bom, o sexo é prazeroso, é algo dadivoso, é um presente. E a gente precisa guardar isto em mente, porque décadas atrás tinha alguns livros ou frases que se referiam com aquela falsa ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Pelo contrário, você pode fazer com que haja uma satisfação nessa área sexual do casal. Precisa fazer os ajustes necessários, é verdade, e desfrutar do sexo dentro do casamento. Aliás, o escritor aos Hebreus vai dizer que o leito seja sem mácula, isto é, sem mancha. E pode haver a relação sexual não apenas para a procriação, mas para a obtenção do prazer sexual, dentro daquilo que a Bíblia estabelece. Agora, toda relação sexual fora do casamento é uma afronta contra Deus. A pessoa peca contra Deus, contra o cônjuge, atenta contra a igreja como instituição divina, e até mesmo contra a sociedade, atenta contra a família, porque moralmente falando, aquele que trai, ele fica numa situação muito delicada perante os seus filhos, não apenas com relação ao seu cônjuge, mas precisamos dizer com todas as letras: o sexo é bom, sim, mas dentro do casamento. Dito isto, a gente pode avançar, porque a gente vai lidar no dia a dia com os conflitos que são inevitáveis, mas possíveis de serem resolvidos com a graça de Deus. Alguns de natureza irreconciliável, fogem do plano original de Deus, sendo proveniente da dureza do coração, como é o caso do divórcio. Falemos a verdade em amor. O casamento foi feito para ser indissolúvel, até que a morte os separe, diz a palavra de Deus. Acontece que, por causa da dureza do coração, foi instituído pelo homem o divórcio. Não é instituído por Deus o divórcio. Aliás, Deus abomina o divórcio, diz o profeta lá no Antigo Testamento.
Mas por causa da dureza do coração, o homem se divorcia. E a gente precisa bater na tecla de que você precisa conhecer bem a pessoa antes de adentrar num relacionamento duradouro, porque o casamento é monogâmico, heterossexual, duradouro, isto é, indissolúvel. Você precisa trabalhar muito essa etapa inicial. Está namorando, tenha em vista o casamento. Não significa necessariamente que vai casar com a primeira pessoa, isto é, com o primeiro namorado ou namorada, mas tenha o casamento como o foco, porque você vai ter que, durante o namoro, primeiro, buscar a aprovação de Deus, conhecer os ideais cristãos da pessoa, saber a respeito do compromisso com Cristo, investir no namoro e abolir aquela ideia mundana de que o crente pode ficar. Que negócio é esse de ficar com um e com o outro? Nada disto. Até o ponto de chegar no noivado para ver se é viável em relação ao conhecimento já adquirido, é viável para se constituir uma porta aberta para os ajustes no temperamento, nos ideais e trabalhar as diferenças e ajustar para abraçar o desafio de constituir-se em família, casando no Senhor. E uma vez casado, trabalhar e despertar para os desafios futuros, chegada e criação dos filhos, estudos, casamentos e chegada dos netos. E coisa boa é a gente envelhecer juntos. Eu particularmente conheci a minha esposa em 1996. Hoje estamos no mês de setembro, no ano de 2024, juntos. Temos dois filhos, estamos construindo cada dia um relacionamento profundo, com base no diálogo, no respeito, no amor. A gente desfruta de uma certa consistência, porque a gente edifica a nossa casa em Deus. Deus fica sendo o nosso alicerce. E há uma profunda alegria, uma satisfação no casamento. Mas coisa boa, digo de todo coração, é envelhecer juntos. Por causa de que digo isto? Porque eu assimilei aquilo que a Bíblia apresenta. E os princípios divinos exarados na palavra de Deus estabelecem que o casamento é entre o homem e a mulher que deve se guardar para este momento. E uma vez casado, precisa entender que deve ser construída uma base sólida em oração, santidade, renúncia, abnegação, respeito, amor, solidariedade, uma liderança amável e segura e palavra de Deus, sobretudo. Porque a família foi criada por Deus para abençoar a jornada do gênero humano no contexto social e para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Prossigamos. Segundo a Bíblia, os filhos, desde o momento da concepção, são bênçãos e herança do Senhor. É praxe nas igrejas batistas haver a chamada apresentação dos bebês. Existem pais que fazem questão de apresentá-los. E é muito belo aquele momento solene da apresentação de uma criança. Mas acontece que os pais, ao apresentar as crianças na igreja, digo os bebês na igreja, elas têm que saber que há uma responsabilidade enorme, porque os pais têm que transmitir os valores cristãos aos seus filhos. Não é simplesmente fazer a apresentação através do pastor da igreja, mas é ensinar, orar pelo seu filho, sua filha ou seus filhos, é dar exemplo para os seus filhos, manter
um relacionamento saudável, a fim de que haja segurança emocional também entre os membros da família. Mas, sem dúvida alguma, os filhos são bênçãos. Eu tenho dois filhos, fruto deste relacionamento com minha esposa, e só tenho que agradecer pelos que eles são e representam na minha vida. São heranças do Senhor, são bênçãos da parte de Deus. O lar cristão deve ser um lugar fértil para a formação integral da pessoa, à luz dos valores cristãos, tendo os pais como modelos de vida, de integridade, serviço a Deus e à igreja. Cabe a esta dar suporte aos pais na formação espiritual e educacional de seus filhos. Ora, se cabe à igreja dar esse suporte, mas ainda assim a responsabilidade são dos pais em transmitir esses valores. A igreja auxilia, ajuda, mas nós não podemos terceirizar a educação em todas as áreas, espiritual, emocional e material, para a igreja. É competência dos pais, é um dever deles. E por isso a gente precisa se dedicar mais e mais no investimento da família. Sempre tendo em mente que primeiro é Deus, segundo não é igreja, segundo é família. Família vem em segundo lugar. A nossa prioridade sempre vai ser Deus, mas em segundo lugar vai ser a família. Porque se a gente tiver famílias fortes, teremos igrejas fortes. Agora, se a gente verifica, infelizmente, no chamado arraial evangélico, igrejas fracas, é porque temos famílias fracas, famílias que não estão alicerçadas na palavra de Deus, ou que não estão cumprindo os preceitos divinos. E por conta da dores no coração, não é apenas o divórcio que tem ocorrido, que de uma forma tão volumosa em nosso meio religioso. Não é somente isto, é porque as pessoas acabam abrindo mão daqueles valores cristãos, abrindo mão desses valores que são eternos. Daí a necessidade de fazer um vídeo como este, para incentivar a você a investir no seu casamento e você que ainda não se casou, a pensar seriamente no assunto e fazer com que o seu casamento seja diferente. Não é que vai ser melhor do que o outro, porque você não vai viver de comparação. Mas acontece que a gente não pode fazer com que o nosso casamento seja medíocre, isto é, mediano, ser mais um entre tantos. Não. Fazer a diferença, fazer um investimento de tempo e atenção, de reflexão. Procure materiais sobre namoro, noivado, casamento e veja à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, o que é realmente desejável aos olhos do Eterno para você que deseja constituir uma família. Por isso a gente vai finalizar falando sobre a importância da família. Você precisa ampliar o seu conhecimento em relação a essa temática, família e casamento. E eu quero sugerir para você o que está na nossa declaração doutrinária, no artigo 17, que tem os textos bíblicos que estão aqui embaixo, esses que estão aparecendo aqui. Eu sugiro que você leia estes textos indicados na nossa declaração doutrinária, leia, medite e que possa ser enriquecido pela palavra de Deus e ainda mais abençoado pela mesma palavra, para que você possa ter um casamento saudável, um casamento que agrade e glorifique ao Senhor. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.